Abram vossas Bíblias no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que segundo escreveu o apóstolo Mateus. Capítulo 26, a partir do versículo 44. Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 47. Texto sagrado que irei fazer a leitura e pela graça de Deus irei fazer a exposição. É o texto que vem dar continuidade ao texto que fiz a exposição no último domingo, quando Jesus estava orando no jardim do Getsêmani. E ali Jesus, ele ora ao Pai e pede ao Pai que o Pai faça, que Deus faça a vontade dele e não a de Jesus. Capítulo 26, versículo 47, diz assim: Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: Aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: Salve, mestre, eu o beijou. Jesus perguntou: Amigo, o que o traz? Então os homens se aproximaram para agarrar Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: Guarda a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai, e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as escrituras que dizem as coisas que deveriam acontecer desta forma? Naquela hora Jesus disse à multidão: Eu estou chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com vara e espadas? Para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Todos os dias eu estive ensinando no templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Oremos ao nosso Deus. Bendito Deus, eterno, poderoso e santo Pai, em nome do teu santo e poderoso Filho Jesus Cristo, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem nos concedido. Deus, obrigado por esse privilégio de estarmos aqui, para assim, Deus, cultuarmos ao Senhor. Isso é um riquíssimo privilégio que não tem nem como me expressar em palavras. Que privilégio tremendo é esse. Portanto, Deus, obrigado por tudo. Obrigado, Deus, pela tua palavra que foi lida. Eu peço, Deus, em nome do teu santo e poderoso Filho Jesus, ilumina, Deus, a minha mente. Usa-me como um canal de transmissão da tua palavra. Deus, que eu não venha aumentar e muito menos diminuir. Eu peço também, Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que o Senhor leve essa palavra a cada coração que aqui está, para que todos assim, Deus, que aqui estão, possam entender a tua palavra e a mesma, a tua santa e poderosa palavra, ela venha produzir o resultado para qual ela foi enviada. Assim, Deus, que a tua palavra, ela provoque arrependimento, provoque fé, venha provocar, Deus, desejo de nós vivermos de conformidade à tua palavra, que ela venha incendiar todo e qualquer coração que assim venha ouvir ela. Assim te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças seja dado o nome do nosso Deus. Glórias a Deus, irmãos. O diácono Josvaldo, ele falou algo aqui interessantíssimo quando ele estava dando ou fazendo a devocional, e eu concordo plenamente com ele. Ele disse, na verdade, concordo plenamente com ele, porque o que ele falou é bíblico. Ele falou que tanto, não só a palavra, a pregação,
oficial do culto, que é a palavra de Deus, mas toda e qualquer palavra que for pregada e lida, se ela for exposta como ela é a palavra de Deus. Ela sendo lida, toda palavra lida da Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Portanto, irmãos, que nós venhamos prestar atenção em tudo que Deus tem falado conosco. Infelizmente, a gente sabe que eu já vi muitas e muitas coisas nesse decurso de pouco mais de 11 anos que Jesus me chamou, aonde em algumas igrejas que eu passei, algumas pessoas, quando um certo pregador que eles gostavam ia pregar, aí ficava uma turma sempre animado quando aquele pregador ia pregar, e glorificava, ficava prestando atenção. Quando ia pregar outro pregador, aquele pregador que estava cheio de fogo já não queria mais negócio com a pregação, ficava ali sem dar muita ênfase, sem se importar muito, e as pessoas que eram fã dele também ficavam se comportando da mesma forma, e assim sucessivamente acontecia também com as pessoas que cantavam. Tinha pessoa que quando estava cantando, parece que ela virou Deus, era mistério, era glorificando, e bora igreja, e bora igreja, e bora igreja, quando ela estava cantando. Quando as demais pessoas iam cantar, ela parece que estava na feira lá de Ingá, de 12h30, o sol pegando fogo, não tinha mais quase ninguém na feira, doido para ir para casa. Irmãos, isso é errado. Isso é errado. Seja pregador, seja cantor, seja quem for, seja as pessoas que estão ouvindo a palavra, irmãos, a gente tem que saber o que é o culto a Deus. Sabe o que é que está faltando a nós? É conhecermos o Deus que nós servimos. Irmãos, eu tenho uma revista da Congregacional, que se eu não me engano, parece que foi Rogério, o pastor Rogério, que passou para mim. Ele é pastor da Congregacional, não sei se foi ele, foi meu primo Ibrahim, que também é pastor da Congregacional. Na última lição, na última lição dessa revista, fala sobre o culto a Deus. Irmão, se vocês estudarem o que é o culto a Deus, vocês vão ficar, quem for crente, quem não for crente vai ficar assim, ó, tô nem aí, porque quem não é crente, a Bíblia diz que quem é sujo, suje-se mais, quem é limpo, limpe-se mais. Agora quem for crente vai ficar com temor no coração, quem for crente vai ficar com temor no coração. Agora uma coisa eu não me preocupo muito, sabe por quê? Porque aquelas pessoas que não são de se salvar, elas nunca vão se preocupar com nada. Elas vão até a igreja, cantam, pregam, dirigem, são líderes, mas elas nunca têm compromisso com Deus de verdade. Elas querem só unicamente satisfazer os seus egos, conseguirem status, fama, unicamente isso, irmãos. Agora que Deus em Cristo Jesus, irmãos, Ele vem aplicar as suas palavras aos nossos corações, porque se fosse para mim ir para o inferno, eu costumo dizer, desde novo convertido, eu ia para o inferno do inferno. Agora eu ir para o inferno daqui. Deixei de fazer aquilo que a carne tanto queria fazer, para estar na igreja me orgulhando, fazendo acepção de pessoas, sendo egocêntrico, sendo uma pessoa que só penso em mim, e deixando de cultuar a Deus. Que Deus em Cristo Jesus tenha misericórdia de nós, irmãos. Graças a Deus que Deus, Ele tem falado conosco pela sua palavra. Aqueles que são ovelhas de Cristo vão ouvir. Quem não é ovelha de Cristo, não vão ouvir e já estão esperando a condenação eterna. Pedro fala que eles mesmos foram destinados, se destinaram à condenação eterna. Texto sagrado, irmãos, que fiz a leitura e os irmãos acompanharam, em Mateus capítulo 26, versículo 47, como eu já adiantei para os irmãos, é o texto que dá continuidade, ou é a continuidade do que foi exposto no último domingo. Jesus, ele quando, na noite de ser traído, ele estava no jardim do Getsemane, e Jesus ali, ele levou os seus 11 discípulos para orar, e quando Jesus, ele estava orando, ou quando ele ia começar a orar, ele separou 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, levou para um certo local,
para ficar orando junto com Jesus, e os outros 8 discípulos, eles ficaram em outro local separado. E Jesus ali, durante 3 vezes que ele foi até Pedro, Tiago e João, estava Pedro, Tiago e João dormindo. E Jesus tinha recomendado: orem para que vocês não caiam em tentação, porque a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E mesmo assim, irmãos, eles continuaram dormindo e ficaram desapercebidos. Portanto, a gente vai ver a consequência hoje deles não terem vigiado. O versículo 47 do capítulo 26 diz: enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Enquanto Jesus ainda, no caso, ele falava com os discípulos. Se nós observarmos aqui o versículo 45, vai dizer: depois voltou-se aos discípulos e disse-lhes: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Aí o texto, Mateus dá continuidade e fala: enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12, ou seja, enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos 12 discípulos. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. Irmãos, uma coisa que nos deixa assim, na verdade, abismado, é a questão de Judas ele trair Jesus. Eu já falei aqui noutra ocasião, a questão de Judas ele ter sido escolhido por Jesus, ele ter participado do colégio apostólico, ele ser uma pessoa que viu todos os milagres que Jesus ele realizou. E costumo dizer que o principal de Judas, na verdade, em relação a crer em Jesus como Messias, não foi nem todos os milagres, mas a questão de Judas, ele ter ouvido da boca de Jesus as pregações que Jesus pregava. Porque, como nós bem conhecemos, acredito que se vocês prestaram atenção, desde o momento que vocês passaram a congregarem nessa igreja, prestaram atenção nas pregações que eram feitas até o momento atual, vocês aprenderam que tudo o que aconteceu com Jesus estava predito lá no Antigo Testamento, ou seja, foi dito antecipadamente no Antigo Testamento. Portanto, Judas, como judeu, e todo judeu era conhecedor das Escrituras Sagradas, era estudante assíduo do Antigo Testamento, da Torá, que são os 5 primeiros livros de Moisés. Judas sabia, ao Jesus nascer da forma que ele nasceu, de quem ele nasceu, de uma virgem, Judas sabia que Jesus, ele era o Messias. A principal evidência era exatamente a vida de Jesus, a forma que ele nasceu, a vida e as pregações de Jesus. É claro que os sinais também deram grandes evidências. Entretanto, nós bem sabemos que as pregações que Jesus pregava, a forma de Jesus se comportar, Jesus, ele por inúmeras vezes, ele atribuiu-se do atributo que só a Santíssima Trindade tem, que é a onisciência. Ele tinha ciência de todas as coisas. E assim Judas presenciou. E aqui diz o texto sagrado que quando Jesus estava orando, aí Judas,
um dos 12 escolhido por Jesus para fazer parte do colégio apostólico, ele vai com uma grande multidão, após vender Jesus por 30 moedas, ele vai com uma grande multidão prender Jesus, com varas e porretes. O escritor Marcos, ele registra esse mesmo texto, e Marcos diz o seguinte, que Judas liderava essa grande multidão, ou seja, ia na frente. Não é Lucas, se eu não me engano, que fala isso, que ele liderava essa grande multidão. Irmãos, a outra parte é os soldados que foram enviados ali pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. Lucas vai acrescentar que os escribas também tinham enviado. Mateus não registra que os escribas, eles enviaram também, ou eles foram as pessoas que enviaram esses soldados, mas os líderes religiosos, os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos, e Marcos registra que os escribas também. Irmãos, e os chefes dos sacerdotes? Os líderes religiosos, homens escolhidos por homens que estudavam continuamente as escrituras. Porque um exemplo, nós que estudamos as escrituras, nós conhecemos os sinais do tempo em relação à volta de Jesus. As pessoas que não são crentes, elas ficam se perguntando, por que isso acontece? Por que aquilo outro acontece? Por que isso aqui está dessa forma? De onde nós viemos? Que pergunta absurda. Para onde nós iremos agora? Quem somos nós? Isso é uma pergunta que permeia em meio às universidades. Pessoas que se acham altamente intelectuais, que são doutores em suas respectivas disciplinas, eles perguntam perguntas absurdas como essas. Irmãos, e nós que conhecemos as escrituras, nós sabemos cada coisa, ou uma boa parte das coisas que acontecem hoje. Um exemplo, eu estava pregando no programa da nossa igreja aqui, o nome do programa é Jesus é o caminho, a verdade e a vida, de 2 às 3 da tarde, no sábado. Estava pregando sobre o texto de Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24, e explicando o que significa aquilo que Paulo falou: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou carecem da glória de Deus. E o que significa isso? Todos pecaram. Eu expliquei. E eu explicando, você consegue entender, a Bíblia nos ensinando, me desculpe a minha expressão, que foi força de expressão na hora, mas a Bíblia nos ensina o porquê a humanidade é assim hoje, pecadora, afastada. Exatamente porque o livro de Romanos vai nos mostrar a pecaminosidade da humanidade, vai nos mostrar a salvação. O tema central do livro de Romanos é a salvação pela fé, mediante a fé. Entretanto, o livro de Romanos vai mostrar a situação dos gentios, do povo que não serve a Deus, e também dos judeus. E, na verdade, no capítulo 3, mostra a situação de toda a humanidade. Romanos capítulo 3, versículo 11, vai dizer que o nosso intelecto, ou o intelecto de toda a humanidade, foi afetada pelo pecado. É por isso que as pessoas não entendem nada acerca das Escrituras. Romanos também vai dizer que os nossos atos, por quê? Porque os caminhos dos homens são maus, foram afetados pelo pecado. O nosso falar, é por isso que uma pessoa que não é crente, ela blasfema contra Deus. Aquele John Willer, aquele cara, irmão, se ele não se arrepender, eu não vou dizer coitado não, porque quem vai julgar ele é a justiça de Deus. Quem vai julgar ele é a justiça de Deus. Aquele cara é um blasfemo. E assim sucessivamente, a Bíblia vai mostrar que os nossos sentimentos foram afetados. O homem, ele é homicida, tanto
na forma literal, como também em seu próprio coração. Irmãos, nós sabemos disso por quê? Exatamente porque as Escrituras nos ensinam. Da mesma forma também, todo judeu, irmãos, eles ao estudarem as Escrituras, eles sabiam, ou eles entendiam que, em um certo momento da história, o Filho de Deus, ele viria à terra, o Messias, para salvar toda a humanidade. Mas aqui, irmãos, o texto sagrado vai dizer que Judas, que foi escolhido por Jesus para fazer parte do colégio apostólico, e os líderes religiosos da época, os chefes dos sacerdotes, os homens que eram os mediadores entre Deus e a humanidade, os escribas, os homens que eram os mestres da época da lei, estudavam minuciosamente. Se eu não me engano, João vai dizer que os fariseus também estavam inclusos nesse meio, ao enviar os soldados. Irmãos, cada um aqui, tanto Judas como os líderes religiosos, eles tinham um porquê, estavam querendo dar um fim ao ministério de Jesus ou à vida de Jesus. Judas, como nós bem sabemos e já falamos sobre isso, a questão era dinheiro. Judas vendeu Jesus. Em parte era dinheiro. Os líderes religiosos eram porque eram pessoas altamente reconhecidas pelo povo judeu naquela época. E automaticamente eles, quando viram Jesus pregar, e Jesus ali, ele se destacar de uma tal forma na qual ninguém nunca tinha se destacado, eles sentiram inveja de Jesus. Imagina só, nós aqui, os que estão aqui, sermos os bambambam, os líderes religiosos do povo, todas as pessoas aclamarem para nos ouvir. Quando a gente chegar em determinado local, as pessoas ficarem admiradas com as nossas palavras, nos respeitarem, e de repente chega um cara de uma aparência que não chamava muita atenção, mas esse cara, quando pregava, o mundo jamais ouviu uma palavra tão sábia, tão profunda, tão viva, e que tão falasse aos corações dos pecadores, que até mesmo os soldados que quando foram prender Jesus, eles disseram: a gente não prendemos ele porque nunca ouvimos ninguém falar como ele. Os soldados que foram prender Jesus, lá em 7 de Mateus, irmãos, eles sentiram inveja, e por isso, ao estarem perdendo ali a popularidade, ainda tem também a questão que Jesus confrontava essas pessoas duramente por conta dos pecados que eles cometiam. Aí se enraiveceram. Mas, como eu estava orando esta tarde, e quando eu estou orando, eu oro principalmente, irmãos, por mim. Oro principalmente por mim, porque eu conheço meu coração, conheço o quanto eu sou pecador, conheço o quanto eu necessito de Jesus, e que Deus tenha misericórdia de mim. E orando também por algumas pessoas, falei: Deus, que o Senhor converta o coração das pessoas que não são crentes, tire a mentira, a falsidade, o engano, a roubalheira. Mas, irmãos, na verdade, nós temos que orar, e na mesma hora veio no meu pensamento, temos que orar para que Deus liberte essas pessoas do pecado, porque o que faz essas pessoas mentirem, não serem verdadeiras, não serem pessoas honestas, não serem pessoas que trazem ou
dão bom testemunho no meio da sociedade, não é nada mais, nada menos do que o pecado. É o pecado que as domina. Irmãos, e o pecado tem esse poder. Estava conversando pela manhã, de vez em quando eu estou estudando, irmãos, as escrituras, eu gosto, se eu pudesse, eu ia para um local que o irmão Deneval conhece muito bem, lá no terreno de São Antônio Nogueira, lá bem longe, ou lá nos Miguel, onde lá não escuta nada. Já passei a cavalo ali, tem uma mata ali que você não escuta nada, só os passarinhos. Quando eu estou estudando, eu gosto de ficar no local silêncio. Na minha rua tem um barulhozinho de vez em quando, e isso, queira que não queira, atrapalha um pouco a mente. Mas de vez em quando também eu gosto de comentar alguma coisa que eu estou lendo com alguém que vai passando perto. E eu conversando com a minha mãe, com Sara, e falando acerca do pecado, o que é que o pecado, ele ocasiona no coração de qualquer um ser humano. O pecado, irmãos, é o seguinte: uma vez o pecado cometido, e não havendo um arrependimento verdadeiro da pessoa, irmãos, essa pessoa pode ser pastor, ele pode ser presbítero, ele pode ser diácono, ele pode ser cantor, ele pode ser, como Mateus tem, né? Ele podia ser apóstolo, ele podia ser apóstola, que tem até apóstola, que isso é um equívoco tremendo. Ele pode ser quem for. Uma vez, irmãos, ele cometido pecado, e a pessoa não se arrependeu e procurou deixar, automaticamente, irmãos, automaticamente o Espírito Santo, ele vai ficar no coração da pessoa, na mente, acusando, fazendo ou agindo na mente da pessoa, para que aquela pessoa venha se arrepender daquele pecado, pedir perdão a Deus e não venha querer praticar mais, mesmo que ela pratique, mas ela venha ter no coração um sentimento de não querer praticar. Entretanto, uma vez eu, ou vocês, ou qualquer uma pessoa cometendo pecado, e não deixando, não se arrependendo de verdade, e deixando a prática, irmãos, pode ser até um pecado no coração. Exemplo, eu estou aqui, aí eu tenho raiva de alguém, e fica aquela mágoa no coração. Eu nunca fiz nada com aquela pessoa, isso é um exemplo, mas aquela mágoa nunca saiu do meu coração. Irmãos, vai chegar um tempo que esse pecado vai me matar. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele vai falar ao meu coração, vai me orientar para que eu não venha, que isso é errado, vai me mostrar pelas Escrituras, ele vai falar profundamente ao meu coração que eu tenho que deixar, tirar isso, lutar para que esse sentimento saia de mim, ou que eu queira que esse sentimento saia, porque no momento que eu quiser e começar a tomar atitude e querer lutar, o Espírito Santo automaticamente, ele arranca isso dos nossos corações. Mas irmãos, quando a gente não faz isso, quando o ser humano não faz isso, sabe o que é que acontece? Chega um certo tempo que o Espírito Santo, ele se afasta. Tem muitas pessoas hoje, que equivocadamente, elas pensam que blasfêmia contra o Espírito Santo, é unicamente as pessoas atribuírem uma obra do Espírito Santo, uma obra que foi realizada pelo Espírito Santo, atribuírem a Satanás. Isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo? Jesus ensinou. Entretanto, blasfêmia contra o Espírito Santo, que é ensinado tanto no Antigo Testamento, como também no Novo Testamento, principalmente em Hebreus, é uma pessoa resistir ao Espírito Santo. E uma vez eu resistindo ao Espírito Santo, ou nós resistindo ao Espírito Santo, automaticamente, irmãos, nós nunca mais teremos a mínima vontade de fazermos nada para Deus. Por quê? Porque novamente fomos mortos pelo pecado. Fomos mortos pelo pecado. A gente vai ouvir a palavra, ouvir as pregações e não está nem aí. É como seja uma coisa banal. É porque já está morto há muito tempo. Já morreu há muito tempo, está dentro da igreja só pensando que está vivo. Lembra a igreja de Laodiceia? Rica, abastarda, e disseram: de nada necessito, prata, tenho ouro, mas o que é que Jesus disse? Você é cega, pobre, está nu. Eu aconselho que vocês comprem de mim
colírio, para que passem nos vossos olhos e enxerguem a realidade de Deus. E Jesus falou: eis que estou à porta e bato. Jesus estava do lado de fora naquela igreja. Por quê? Porque o pecado estava do lado de dentro. Portanto, irmãos, o que aconteceu com Judas e com os líderes religiosos? Judas, ao ser escolhido por Jesus, era uma pessoa ambiciosa, como João vai descrever ele, ladrão. Os líderes religiosos, pessoas egocêntricas, que só pensavam em si mesmos, pessoas que roubavam na época, se aproveitavam ali das pessoas que eram piedosas à lei de Deus. Irmãos, chegou um certo tempo que o Espírito Santo, ele deixou essas pessoas viverem da forma que eles quiseram, porque eles resistiram até o ponto de se tornar uma blasfêmia. E é por isso que Judas, imagina só, irmãos, o cara imagina, eu fiquei em casa pensando, lá vai Judas, é o seguinte: aquele que eu saudar com um beijo, vocês o prendam. E os líderes religiosos, os soldados, e Judas na frente, guiando. Irmãos, um cara que foi escolhido por Jesus. Imagina só, nós agora que estamos aqui, a gente não viu Jesus, a gente crê nele, mas a gente nunca viu ele. Se chegasse alguém e falasse assim, para qualquer um de nós aqui, vocês vendem, Jesus está ali, vocês vendem ele por quanto? Para a gente prender ele. Imagina só, nós indo em direção vamos supor, ao Cafula, que Jesus estivesse no Cafula. Como seria o nosso coração, irmãos? Irmãos, se o nosso coração estivesse igual ao de Judas e dos líderes religiosos que rejeitavam a palavra de Deus, porque, irmãos, quem rejeita a palavra de Deus, pode cantar, pode pregar, pode ser pastor, pode ser líder religioso como for, está morto, irmãos, está morto. Judas, ele não sentia nada ali, nem remorso, veio sentir remorso depois, mas arrependimento jamais. Irmãos, é por isso que eu trago essa palavra para nós nesta noite, para mim, para vocês, que essa palavra entre em nossos corações, porque o que adiantaria, ou o que adianta estarmos aqui, e vivendo da mesma forma, como se vivêssemos no mundo? O que adianta eu estar na casa do Senhor e nenhum culto a Deus eu presto, como realmente Deus requer? Imagina só lá fora, se eu não tenho reverência no culto, e lá fora, irmãos, uma vez a gente resistindo ao Espírito Santo, vai acontecer o que aconteceu com Judas, vai acontecer o que aconteceu com os líderes religiosos. A gente só não vende Jesus não, se Judas aqui desse mais um dinheirinho a Judas, ele ajudava a matar, mais uma coisinha que ele ajudava a matar, ele ajudava a crucificá-lo. Porque, irmãos, uma vez a gente resistiu ao Espírito Santo, e ele se afastando de nós, acontece isso aqui, para que nós venhamos, para que a humanidade venha se deleitar no pecado e ser condenada eternamente, basta só nascer e continuar da forma que está, já nasce no pecado e condenada. É Jesus que nos liberta para que nós viéssemos, ou venhamos estar aqui e cultuar a Deus. Que nós, irmãos, não venhamos viver dessa forma, que nós venhamos meditar, parar em casa, parar. Eu estava pensando hoje, e orando, e pretendo conversar com uma pessoa, e vou perguntar à pessoa assim, vem cá, faz uma reflexão agora, no que você já aprendeu da Bíblia, e todos os prazeres que você já teve no mundo, as vezes que você teve prazeres sexuais, prazeres bebendo com amigos, festas, e tudo aquilo que você já participou. Agora, soma tudo isso aí,
e medite naquilo que você já aprendeu acerca de Deus, da Bíblia e do que Ele preparou para nós para a vida eterna. Se vale a pena seguir a Deus ou não. Se não valer a pena para você, você continue da forma que você está. Se valer a pena, toma uma atitude e diga: Deus, eu quero servir o Senhor de verdade. Eu não quero brincar não, Deus, eu quero servir o Senhor de verdade. Porque, irmãos, quem aqui já foi do mundo e teve realmente teve realmente um encontro com Jesus, com o Evangelho de Jesus, e foi liberto do pecado, irmãos, sabe o que eu estou dizendo? Parece que nunca foi no mundo, peca, erra, cai, se entristece, do mesmo jeito de qualquer uma pessoa, erra, peca, cai, se entristece, pensa que não vai dar nada mais certo, daqui a pouco Jesus levanta, daqui a pouco ele está faça igual alguns irmãos que eu tenho penteca, estão cuspindo fogo e respirando bala, pregando o Evangelho, louvando, glorificando, cai, mas Jesus levanta. Irmãos, o que não pode acontecer é a gente viver na igreja com as piores práticas possíveis, pior do que quando a gente vivia no mundo. Eu poderia aqui, irmãos, é o seguinte, hoje a pregação é o seguinte, tema da mensagem, Deus vai realizar os teus sonhos. Aí fosse pregar lá no livro de Gênesis, a história de José, e pegasse aquela história ali e enrolasse, e interpretasse, fizesse uma exegese, no lugar de eu dizer o que o texto está dizendo, eu dizia aquilo que vocês querem ouvir. Eu saía daqui, os irmãos diziam assim: ei, pense numa pregação. Agora tem um detalhe, diante de Deus, eu estava completamente errado. Eu prefiro, irmãos, eu prefiro ser muitas e muitas vezes hostilizados pelas pessoas na terra, agora, está realmente cumprindo aquilo que Deus, Ele me chamou para fazer, e Ele colocou no meu coração e me ensinou, porque ai de mim se eu não fizer isso, ai de mim. Versículo 48, o traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve mestre, e o beijou. Jesus perguntou: amigo, o que o traz? Jesus, diante de tudo isso, irmãos, ele olha para Judas e fala: amigo, o que o traz? Disse-lhe, 52, versículo 52, disse-lhe Jesus: guardem a espada. Não, versículo 50, Jesus perguntou: amigo, o que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Irmãos, vocês sabem quem foi essa pessoa? Acredito que vocês sabem, que alguns aqui sabem, não sei se todos. Quem foi essa pessoa que puxou a espada na hora que Jesus estava sendo preso? Pedro. Puxou a espada, isso quem diz é o evangelista João. João capítulo 18, versículo 10, ele cita o nome de Pedro. Que na hora que estavam prendendo Jesus foi, Pedro foi, quando viu tudo aquilo lá, ele puxou a espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. João também diz que o nome do servo do sumo sacerdote era Malcom. E João provavelmente ele sabia, porque ele era conhecido do sumo sacerdote. Isso o texto de João mesmo vai dizer. Irmãos, e por conta desse ato de Pedro, eu acredito que todos aqui que estão já ouviram alguém falar assim, e não só uma vez, eu já ouvi inúmeras vezes: Pedro era cabeça quente, Pedro era um cara, minha avó contava muita história de Trancoso, os irmãos sabem o que é a história de Trancoso, minha avó contava muita história de Trancoso, e contava que Pedro era meio impulsivo, era um cara que era meio sem vergonha,
E já ouvi entre os crentes também as pessoas falarem que Pedro era cabeça quente porque ele fez isso. Irmãos, a gente tem que entender uma coisa. Uma coisa que a Bíblia Sagrada vai nos ensinar acerca de Pedro, era que Pedro era uma pessoa ousada. Pedro, acredito que se vocês lerem os evangelhos, e também o livro de Atos, principalmente até o capítulo 11 de Atos, vocês vão notar facilmente que Pedro era uma pessoa que era um dos líderes da igreja primitiva, porque Jesus frequentemente escolhia Pedro, Tiago e João para determinadas coisas. Um exemplo, quando ele foi curar a filha de Jairo, ele levou Pedro, Tiago e João. Quando ele foi orar aqui no jardim do Getsêmani, ele separou Pedro, Tiago e João. Lá em Gálatas, a gente vai ver que Paulo diz que Pedro e Tiago e João eram tidos como os cabeças ou as colunas da igreja primitiva. Jesus estava preparando esses homens para serem líderes. Estão entendendo? Eles eram líderes, porque dentre os apóstolos, tinham aqueles que ainda foram, dentre o colégio apostólico, os 12, que depois Judas se perdeu e foi escolhido Matias, tinha aqueles que Jesus escolheu para serem os líderes deles, e no caso Pedro era um dos líderes. Quem na Bíblia Sagrada andou sobre as águas? Jesus, que é Deus, né? E Pedro, ele afundou, mas andou, ele andou, está entendendo? Era muito ousado. Sempre que Jesus perguntava algo, ele ia até a frente e falava. Está certo que ele errou muito, mas, como dizia o meu primeiro professor de teologia, Orlando Leopoldino, eu prefiro errar com Deus do que eu prefiro errar fazendo a vontade de Deus do que errar desobedecendo a Deus. E Pedro, ele errou muito, mas era um homem ousado, a gente não pode tirar isso dele. E algumas pessoas frequentemente dizem que Pedro, por conta disso aqui, ele era uma pessoa de gênero forte. Irmãos, pode ser. Agora, vem cá, foi só Pedro que teve essa atitude? Eu já escutei alguns pregadores dizendo, e se eu não me engano, esses pregadores de Gideões missionário, que na verdade são os palhaços, são os inimigos da cruz de Cristo. Eu já escutei um dizendo assim: irmãos, Pedro tinha uma espada, e durante 3 anos ele andou com Jesus, e Jesus sabia que ele tinha espada, mas não mandou ele tirar a espada da cintura. Jesus, ele esperou o momento certo para ele repreender a Pedro. Irmãos, depois eu vou mostrar um texto aqui aos irmãos. Pelo menos 2 espadas existiam entre eles. Vocês sabiam disso? 2 espadas. Abram aí, Lucas capítulo 22. E Jesus sabia das 2 espadas. Lucas capítulo 22, versículo 31 em diante, para vocês entenderem o texto. Simão, Simão, Satanás pediu você para peneirá-lo como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu te digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Então Jesus lhes perguntou: quando eu os enviei sem bolsa, sem saco de viagem ou sem sandálias, faltou alguma coisa? Nada, responderam eles. Ele lhes disse, ou seja, Jesus lhes disse: mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na, e também um saco de viagem. E se não tem espada, vendam a sua capa e comprem uma. Está escrito: ele foi contado com os transgressores. E eu digo que isso precisa cumprir-se em mim. Sim, o que está escrito a meu respeito está para cumprir-se.
Os discípulos disseram: vê, Senhor, aqui estão 2 espadas, é o suficiente. Respondeu ele, ou seja, respondeu Jesus. Irmãos, 2 espadas tinha ali, e Jesus sabia. E outra coisa, o texto paralelo, irmãos, quando eu falar texto paralelo, a palavra paralelo tem um significado de mesma natureza. Portanto, o mesmo texto que eu estou pregando em Mateus, Lucas escreveu também, e ele acrescenta que não só Pedro teve vontade de fazer aquilo lá, de reagir, mas todos os discípulos. 22:47 de Lucas, diz assim: enquanto ele ainda falava, apareceu-lhe uma multidão conduzida por Judas, um dos 12, e este aproximou-se de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem. Ao verem o que ia acontecer, preste atenção, ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram: Senhor, atacaremos com espadas? Ao verem o que ia acontecer, os que estavam, ou seja, os que estavam no plural, mais de um, os que estavam com Jesus, se referindo a todos que estavam ali. Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus disseram: Senhor, atacaremos com espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Claro que não era da vontade de Jesus que isso acontecesse, né? Mas todos disseram: Senhor, atacaremos com espada? Aí Pedro, ele estava ali mais à flor da pele, ele puxou a espada e puf! E podem ter certeza, porque quem é que já deu um tiro de espingarda e foi dar num local, no pássaro, ou seja, onde for, e pegou no outro local quando o pássaro se esquivou? Então, provavelmente isso aconteceu aqui. Pedro não queria acertar a orelha do cara, não. Eu acho que ele queria acertar o pescoço. Na hora lá dos nervos à flor da pele, o cara se esquivou e Pedro pegou a orelha. O apóstolo João vai registrar que na hora Jesus, ele pegou a orelha do cara e colocou, na mesma hora. E mesmo assim, agora eu vou falar igual os irmãos de Itatuba, aqueles cruminais não creram, porque imagina só, caiu a orelha do cara, Jesus pegou e colocou, passou dor, passou tudo, e aqueles cruminais não creram em Jesus. Irmãos, como iremos ver aqui, versículo 52, disse-lhe Jesus: guarda a espada. Mateus 52, 26 e 52, disse-lhe Jesus: guarda a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Você se referindo a Pedro, você acha que eu não posso pedir a meu Pai, e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as escrituras que dizem essas coisas, como então se cumpririam as escrituras que dizem que essas coisas deveriam acontecer desta forma? Irmãos, o que é que Jesus quis dizer aqui? Repreendeu Pedro, repreendeu também com certeza a atitude dos demais que perguntaram a Jesus se poderia atacar com espada, e Jesus, ele deixou bem claro aqui, que ele estava sendo preso, ia ser crucificado, e isso não era um incidente não, isso não foi uma coisa que pegou ele de surpresa não, e Jesus não era uma pessoa indefesa não, porque nesse momento aqui, o apóstolo Pedro, juntamente com os demais irmãos, eles estavam assim, pensando que Jesus iria ali lutar, era uma pessoa indefesa, e decidiram ali tomar uma atitude por conta própria, mas Jesus deixou bem claro, eu poderia muito bem rogar ao Pai, e ele enviaria 12 legiões de anjos. Eu já falei aqui algumas vezes que uma legião do exército romano, que era
um termo de se usar na época, uma linguagem que se usava na época. Uma legião era composta por 6.000 soldados, portanto 12 legiões, 72.000. E sem contar, irmãos, que o texto de João, capítulo 18, abram aí, para a gente verificar rapidinho. João capítulo 18. João capítulo 18, versículo 4, diz assim: Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré. Responderam eles: sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse: sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Irmãos, quando Jesus falou assim: a quem vocês estão procurando? Eles responderam: a Jesus de Nazaré. Jesus olhou: sou eu. Quando Jesus pronunciou: sou eu, eles caíram por terra, recuaram e caíram, para mostrar o poder, a soberania do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, onipotente, que quando decide fazer algo, não tem quem possa impedir o que ele quer fazer. Portanto, é isso que Jesus, quando ele olhou para os discípulos, não somente para Pedro, ele estava dizendo a ele: Pedro, se eu quisesse, Pedro, eu me livraria disso aqui. Eu rogava ao Pai, e até porque João registra que quando Jesus, ele falou: sou eu, os homens caíram. Jesus, ele foi espontaneamente morrer por nós, irmãos, por toda a humanidade, de livre e espontânea vontade. E mais uma vez aqui a gente vê a incredulidade, no caso, o pecado, além de incredulidade, a pecaminosidade que tinha dominado aqueles homens ali, porque ao ver Jesus, ele curando ali a orelha de Malcom, ele quando pronunciou: sou eu, eles caíram e ainda foram prender Jesus. Estavam mortos em delitos e pecados. O homem sem Jesus, irmãos, sem a ação do Espírito Santo em seu coração, ele simplesmente, se Deus não agir com a graça comum nele, ele se autodestrói. Todas essas pessoas que nós vemos aí fora, que volta vem, volta vai, cometem um ato até louvável, dão esmolas, ajudam as pessoas, em seja qual for o âmbito que estejam precisando. Isso é Deus que age com a graça comum nos corações dessas pessoas, porque se Deus deixar, elas se autodestroem. Da mesma forma, irmãos, quando Deus não age com a graça salvífica no coração do homem, automaticamente, irmãos, o homem, ele está morto em delitos e pecados, ele faz tudo no mundo, menos obedecer a Deus, tudo. Então, irmãos, temos que procurarmos, termos sinceridade com Deus, vivermos como a palavra de Deus, assim ela nos ensina, porque, irmãos, se não fizermos isso, a gente pode ter certeza, irmãos, a gente está perdendo nosso tempo aqui. Versículo 55. Naquela hora, Jesus disse à multidão: estou eu chefiando alguma rebelião, para que vocês venham prender-me com varas com espadas e varas? Todos os dias eu estive ensinando no templo, e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Irmãos, Jesus falou com os discípulos que se pudesse, se quisesse, ele sairia daquela situação facilmente. E agora ele olha para os homens que vieram prender ele e fala:
Estive a todo momento no templo, e vocês me viam lá e não me prenderam. E agora vieram com espadas e varas me prender. Mas tudo isso é para que se cumpra o que foi dito lá no Antigo Testamento pelos profetas. Tudo isso é para que se cumpra. Ou seja, Jesus estava deixando bem claro ali para aqueles homens que foram prender ele, que ele mesmo, Deus na eternidade, ele tinha planejado que tudo isso acontecesse. Deus não tinha feito com a sua com a sua soberania, feito com que aquelas pessoas fizessem ou viessem prender Jesus e rejeitar Jesus, por conta que o próprio Deus queria que eles fizessem isso. Não. Agora Deus tinha planejado e deixou o homem escolher aqui. Deus sabia o que iria acontecer. E se Deus quisesse intervir para não acontecer aquilo ali, como Jesus disse, ele intervia. Mas tudo aquilo estava acontecendo exatamente para se cumprir o que já tinha sido predito, dito lá no Antigo Testamento, pelos profetas que foram inspirados pelo Espírito Santo. Portanto, irmãos, é nesse Deus que nós confiamos. Diz o texto sagrado que todos abandonaram Jesus ali. Todos abandonaram Jesus. Irmãos, e o que nós temos e aprendemos com tudo aqui que vimos hoje, é que servimos a um Deus que é soberano, a um Deus que tem controle de todas as coisas, a um Deus que nos ama, irmãos, a um Deus que é capaz de tudo para salvar a humanidade. Como exemplo que nós conhecemos, ele enviou o seu filho Jesus para morrer por toda a humanidade, não foi só por um grupo não. Eu vou morrer por Romualdos que estão aqui, o resto, não, por toda a humanidade. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê, é todo ou só uma parte? Não é só uma parte não, é todo, né? Então é toda a humanidade, não pereça, mas tenha vida eterna. Agora tem um detalhe, viu? Se a gente não quiser, acontece o que aconteceu com Judas e com os chefes dos sacerdotes. Vocês parem para pensar, quando a gente ouve aqui uma pessoa que tem habilidade para pregar a palavra de Deus, e essa pessoa faz aquela exposição da palavra, e você vê ali, Deus falando pelas Escrituras. Não é aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que Deus está falando realmente pelas Escrituras. Como é que você se sente ali profundamente, ou você sente profundamente Deus falando com você? Imagina só o próprio Jesus, imagina todos os milagres que Jesus fez, e mesmo assim as pessoas descreram de Jesus, as pessoas preferiram viverem nos pecados que estavam completamente envolvidos em suas épocas. E assim, irmãos, aquela geração passou, aqueles que rejeitaram Jesus Cristo, eles foram condenados, estão em um lugar de tormento, chamado Hades, que segundo os teólogos, os estudiosos das Escrituras, os estudiosos acerca de Deus, diz que esse lugar chamado Hades é uma antessala do inferno. As pessoas que estão lá já estão em tormento já, não é o purgatório nunca existiu e nunca vai existir. O purgatório só existe no pensamento de algumas pessoas da Igreja Católica, não são todos, hein? Porque tem um monte, inclusive eu conheço, tem um primo meu, que ele já leu a Bíblia por completa, ele é beato de igreja, ele é beato, a mãe dele é beata, as irmãs é beato, o pai dele é beato, de igreja católica, mas eu conversando com ele não crê mais em oração pelos mortos, ele não crê mais em purgatório, está entendendo? Em alma ficar penando por aqui, e tudo isso, graças a Deus, Deus me usou para me mostrar ele nas Escrituras, ele não se converteu ainda, e disse que prefere ficar na igreja dele, mas quando alguém diz assim, vamos orar pelo morto, ele fala, epa, isso é um costume de homens, não é o que a Bíblia ensina. Então que Deus em Cristo Jesus venha aplicar essas palavras em nossos corações, e vamos ficar de pé para orarmos ao nosso Deus.